Olá, fãs! Sejam bem-vindos ao novo episódio do seu canal SP Fãs. Nos últimos 2 anos foram abordadas inúmeras histórias e curiosidades da cidade que não para nunca, onde tudo acontece e tem de tudo e mais um pouco. São Paulo. A 5ª maior região metropolitana do mundo, a maior cidade da América Latina, a 17ª mais rica do mundo, a 3ª em número de restaurantes. Neste novo episódio, vamos abordar um aspecto fundamental para o crescimento da cidade de São Paulo, que desde os anos 60 ocupa o posto da capital mais rica e populosa do país, gerando sozinha nada menos que 10% de toda a riqueza nacional. Até a metade do século XIX, nada indicava que a cidade chegaria aonde chegou. Em 1872, o primeiro censo nacional mostrou que a cidade contava com uns míseros 31 mil moradores e corria o risco constante de esvaziamento, enquanto o país já tinha centros urbanos muito mais populosos. O Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, aparecia como a maior cidade, com 274 mil habitantes, seguidas de Salvador, com 129 mil habitantes. Há vários estudos os quais indicam que as tecnologias de transporte sempre foram determinantes para a forma humana. Ao aliar uma posição geográfica estratégica a uma infraestrutura que reduz o custo de transporte, cidades como Nova York e Chicago, entre outras, ganharam impulso para crescer. A fórmula se aplicou também a São Paulo. O protagonismo da cidade em relação aos outros municípios brasileiros está em grande parte ligado ao traçado das estradas de ferro, construída no século XIX. E é esse o tema do novo episódio do seu canal SP Fãs. O trem que nunca para, passado e futuro seguem no mesmo trilho. Para isso, vamos propor uma viagem no tempo e abordagem de vários tipos de transporte que compõem e são derivados do sistema de trilhos. Vamos apresentar a origem dessa história com a linha Santos-Jundiaí, o papel fundamental dos engenheiros ingleses, o contexto histórico que beneficiou a cidade de São Paulo e veremos ainda a evolução do sistema de transporte por trens, o investimento e as diferenças com o metrô. E saindo do passado, vamos colocar um pé no futuro, uma vez que o VLT
veículo leve sobre trilhos, já é uma realidade no estado e em breve parece que estará na paisagem urbana da cidade de São Paulo. Em 1852 foi decretada uma lei que concedia benefícios a quem investisse em estradas de ferro. Finalmente, São Paulo havia encontrado um estímulo suficientemente forte para financiar a construção de um sistema que levasse de forma mais ágil e barata a produção do interior até o Porto de Santos. O café foi o produto que mereceu, enfim, um meio de transporte à altura da riqueza que era capaz de gerar. E não podemos falar da ferrovia da cidade de São Paulo sem ressaltar a importância da cidade de Santos, pois a primeira ferrovia do estado de São Paulo, a São Paulo Highway, foi construída para ligar a cidade ao interior do estado, passando por São Paulo. E Santos, sendo precursora do passado, também é precursora do futuro. Fique conosco que em breve você vai entender. Em 1727, Francisco de Melo introduziu em terras brasileiras o cultivo do café, sem saber que um século depois seu consumo viria a ser largamente difundido e incentivado com o estouro da Revolução Industrial na Europa, o que trouxe grande desenvolvimento econômico às regiões cultivadas. Porém, entre a zona cafeira e o porto havia um maior obstáculo ao desenvolvimento da província, os 800 metros de desnível da Serra do Mar. A travessia da Serra do Planalto à Baixada Santista era feita valendo-se de moades organizados em tropas de centenas de animais, principalmente por meio da Estrada Velha de Santos. Isso poderia durar semanas, mas esses caminhos eram precários, sofriam interdições e boa parte do carregamento se perdia nas estradas. Devido a todos esses fatores, era urgentemente necessário o estabelecimento de uma via eficiente que possibilitasse a transposição de pessoas e mercadorias pela imponente Serra do Mar. Um grupo de brasileiros estudou a construção da estrada de ferro por meio da Serra do Mar, mas o projeto brasileiro foi considerado prematuro e consequentemente abandonado. Em 1859, o Barão de Mauá, junto com um grupo de pessoas, convenceu o governo imperial da importância da construção dessa estrada de ferro, ligando o Porto de Santos, onde estamos nesse momento, até São Paulo. O trecho de 800 metros de descida da Serra do Mar era considerado impraticável. Exigia tal perícia dos engenheiros que só poderia ser realizada através de excepcional experiência. Por isso, o Barão de Mauá foi atrás dos maiores especialistas no assunto, os ingleses. A descoberta do traçado definitivo se deu ao acaso. Os engenheiros percorreram a Serra do Mar de cima a baixo, mas a descoberta de uma passagem através da muralha da serra, no qual os trens podiam trafegar, só foi encontrado quando desembarcava em Santos, pois a mesma só era possível se avistar de longe. A rota definitiva para a estrada ao longo do vale do rio Mogi. No dia 15 de março de 1860, começou a construção do trecho de Santos a Piaçaguera, ao pé da Serra do Mar, com 20 quilômetros. No alto da serra foi criada uma estação que serviu de acampamento de operários, que foi chamada de Paranapiacaba.
E é nessa vila que estamos neste momento. A estrada foi construída sem o auxílio de explosivos, pois o terreno era muito estável. A escavação das rochas foi feita somente com cunhas e pregos. Para proteger o leito dos trilhos das chuvas torrenciais, foram construídos paredões de alvenaria de 3 a 20 metros de altura, o que consumiu 230 mil metros cúbicos de alvenaria. A despeito de todas as dificuldades, a construção terminou 10 meses antes do tempo previsto no contrato, que era de 8 anos. Com um grande desenvolvimento econômico, baseado na cultura do café, a São Paulo Highway foi aberta ao tráfego em 16 de fevereiro de 1867, a primeira ferrovia da então província de São Paulo, conectando Jundiaí ao Porto de Santos. As obras de ampliação e melhoramento da ferrovia e de suas instalações contemplaram a construção de novas estações, armazéns e oficinas, ampliação de plataformas e a construção da Estação da Luz, que veremos em seguida. No alto da serra, estação estratégica para a operação do sistema funcionar, foi elaborado e implantado um projeto de urbanização da Vila Operária. Atualmente, a Vila Ferroviária de Paranapiacaba, localizada no município de Santo André, é um conjunto urbano tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A via férrea, operada pelos ingleses da São Paulo Highway Company, teve seu primeiro processo de renovação nos anos 1890, quando foram implantadas e modernizadas diversas estações, entre elas a Estação da Luz, onde estamos e que é um dos maiores terminais ferroviários de passageiros do país, ainda hoje em operação. Passados mais de 150 anos de sua implantação, essa ferrovia mantém ainda evidentes características do padrão tecnológico britânico, com a presença de estações com arquitetura preservada, oficinas, depósitos e equipamentos de operação ferroviária. Temos hoje várias vias operadas pela CPTM, que diariamente transporta 2 milhões de passageiros nas linhas 7 Rubi, Cruz Jundiaí, 10 Turquesa, Luz, Rio Grande da Serra, e em toda a sua malha na região metropolitana da Grande São Paulo e pela concessionária de transportes de carga. A Estação da Luz é uma das mais importantes estações ferroviárias da cidade de São Paulo. A estação reflete o momento histórico em que foi construída, evidenciando o poder do café na trajetória de expansão da cidade. Erguida junto ao Jardim da Luz, por décadas, a sua torre, que é uma réplica do Big Ben londrino, dominou parte da paisagem central paulistana. Em maio de 1982, 81 anos depois da terceira inauguração, a Estação da Luz foi tombada devido à magnitude da sua obra e importância arquitetônica para a cidade de São Paulo. O processo de industrialização brasileiro não teve início em São Paulo. Começou no início do século XIX, principalmente pelo Rio de Janeiro,
Pernambuco e Bahia, onde havia matéria-prima abundante, especialmente o algodão para a indústria têxtil, e uma população já numerosa que poderia consumir a produção local. Porém, na capital paulista, as indústrias encontraram as condições ideais para prosperar. A primeira indústria de São Paulo foi a fábrica de tecidos fundada em 1872 pelo Major Diogo Antônio de Barros. A estação Jundiaí, última parada da linha 7 Rubi, tem 157 anos e faz parte da história da ferrovia no Brasil. Inaugurada em 16 de fevereiro de 1867, o complexo da estação ferroviária de Jundiaí foi construído para ser o terminal da antiga São Paulo Highway, posteriormente denominada Estrada de Ferro Santos Jundiaí. As tipologias arquitetônicas da estação refletem o estilo adotado pelos ingleses nas primeiras construções ferroviárias de São Paulo, com técnicas de alvenaria de tijolos e ferro fundido. Em 17 de fevereiro de 2022, foi entregue parte das obras do projeto de recuperação da estação, patrimônio histórico e cultural do estado de São Paulo. Os passageiros que passam pela estação Jundiaí podem respirar um pouco da história secular do local. Em 13 de setembro de 1946, acabou o contrato de 80 anos da São Paulo Highway. Então ela foi encampada pelo governo brasileiro e em 27 de setembro de 1947 foi transformada na estrada de ferro Santos Jundiaí. 10 anos depois foi uma das formadoras da rede ferroviária nacional, juntamente com a estrada de ferro central do Brasil, no estado de São Paulo. Atualmente a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, é operadora de transporte público ferroviário com quase 2 milhões de passageiros transportados por dia útil. Direito. Para sua segurança, atento ao vão do trem e plataforma. Compartilhe gentileza, leve sua mochila na mão e colabore com a viagem de todos. Juntas, as 5 linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital, que também conta com 26 estações, do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital. A linha 7 Rubi desempenha papel imprescindível para a mobilidade e, consequentemente, a economia de São Paulo, ligando a Luz a Jundiaí. A antiga linha A marrom levou essa nomenclatura durante 145 anos, até março de 2008, quando o governo do estado alterou os nomes para atender um projeto de melhor integração com os sistemas metropolitanos de transportes, no que diz respeito à sinalização e conjunto. A linha 10 turquesa era a antiga linha D, com paradas nas estações Brás, Santo André e Rio Grande da Serra, ligando Brás a Rio Grande da Serra. A linha também ganhou um novo nome em 2008, linha 10 turquesa,
com 38 km de extensão e 14 estações. Mas é impossível falar das linhas 7 Rubi e 10 Turquesa sem falar em um dos mais ambiciosos e vitoriosos projetos da CPTM, o Serviço 710. Os trens que atendem as linhas passaram a fazer viagens ininterruptas entre Jundiaí e Rio Grande da Serra, atendendo demandas antigas da população. E a linha que ocupa quase a totalidade da precursora Santos-Jundiaí. A linha 11 Coral, a mais movimentada das 5 linhas da CPTM, atravessa a zona leste de São Paulo e chega à região do Alto Tietê, atendendo municípios como Mogi das Cruzes, Suzano e Ferraz de Vasconcelos. A linha possui 50 km de extensão e teve sua construção iniciada em 1869. Em 1890 ela passou a fazer parte da Estrada de Ferro Central do Brasil. A linha 12 Safira, a linha da CPTM que liga a Estação Brás a Calmon Viana, no município de Poá, tem 39 km de extensão e também fazia parte da Estrada de Ferro Central do Brasil, com a construção iniciada em 1921. O trecho possui 13 estações que atravessam a zona leste de São Paulo e municípios do Alto Tietê. A linha 8 do trem metropolitano de São Paulo tem 35 km de extensão e 20 estações. Ela serve a sub-região oeste da região metropolitana de São Paulo, que inclui os municípios de Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba e Osasco. A linha 9 Esmeralda compreende o trecho entre as estações Osasco e Bruno Covas, Vila Natal. Foi criada sob o antigo ramal de Jurubatuba da Estrada de Ferro Sorocabana. Posteriormente, a linha sul da FEPASA. Até outubro de 2007, chamava-se linha C Celeste, mudando depois o nome para a linha C Esmeralda, nome que conservou até março de 2008. Atualmente, ambas são operadas pela iniciativa privada. A linha 13 Jade, a linha da CPTM que liga a estação Engenheiro Goulart, na zona leste de São Paulo, ao município de Guarulhos, é a mais importante aeroporto brasileiro. Foi a primeira projetada e construída e operada inteiramente pela companhia. Foi inaugurada em 2018. A caçula da CPTM possui 12 km de extensão. A chegada da linha malha viária da CPTM também possibilitou a criação do Expresso Aeroporto, que liga as estações Barra Funda e Luz à estação Aeroporto Guarulhos em cerca de 30 minutos. E as partidas acontecem de hora em hora. Esses trens são diferenciados dos demais, pois eles possuem porta-objetos e espaços maiores para acomodação de malas. A história ligada aos trilhos e o transporte na região metropolitana levou à implantação de um importante projeto turístico coordenado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos, com a participação da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e apoio das prefeituras de
Jundiaí, Mogi das Cruzes e da Associação Brasileira de Preservação Rodoviária. O Expresso Turístico é operado pela CPTM e já possui 2 roteiros implantados, com destino a Mogi das Cruzes e Jundiaí. São viagens realizadas aos sábados e domingos, com partidas da Estação da Luz, numa composição fabricada na década de 60, cedida pela associação e recuperada e mantida pela CPTM. E se você quiser fazer uma viagem no tempo e sentir a atmosfera da viagem de Maria Fumaça, você pode vir até Campinas. Saindo de Campinas com destino a Tanquinho, onde estamos, o passeio de trem te leva a conhecer paisagens magníficas, através de fazendas de café, áreas de preservação, estações antigas e muitas outras belezas, onde inclusive foram filmadas várias novelas e filmes. Um belo passeio e um trem histórico, com o famoso apito e fumaça do motor a vapor passando pela janela. Fumaça, calor. Energia térmica que perde a água. Então, se a água está lá no tender fria, é só trazer para cá. Então ela vai ficar circulando em volta do fogo, vai esquentando, esquentando e ferve. Quando a água ferve, o que ela vira? O nosso combustível, vapor. Saindo o vapor aqui, ó. Só que para um trem andar tem que ter muito vapor, por isso tem que acender 5 horas antes. O grande segredo que mudou o mundo não foi fazer vapor, todo mundo já sabia, mas e sim prendê-lo. Os ingleses inventaram uma armadilha de prender o vapor. Deram o nome de caldeira. Olhando para cá, a caldeira está da cabine até na chaminé, a parte preta. Muito vapor está lá. É igual a sua panela de pressão. Só que essa é uma panela de pressão gigante. E quando um trem vai andar, o vapor da caldeira tem que ser liberado para sair. E ele vem para cá. E essa caixa é uma de cada lado. Essa redonda é a caixa do pistão. Então quando o vapor vem para cá, ele para escapar, ele empurra o pistão que está lá dentro para fora. O pistão empurra o braço vermelho e o braço vermelho vira roda. Um para frente, um para trás. Parece simples, mas mudou o mundo, hein? Vamos ver isso aí? Só um passinho para trás aí que ela vai sair vapor aqui. Ah, olha o braço vermelho mexendo. Os navios, as fábricas, luz elétrica era gerada, onde a água de lugares baixos, tudo era feito com motor a vapor no século XIX. E a buzina, o apito, é dado para sair da frente. O trem vai passar. Mas o apito aqui agora é diferente, hein? É para homenagear vocês que vieram aqui. Queria que você soubesse. Esse trabalho corre trem aqui há mais de 30 anos. Mas a entidade tem 46 anos. Você pode pesquisar, se é até membro. Tem 3.000 membros. A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Não tem dono, rico empresário. Isso aqui acontece porque pessoas apaixonadas por trem estão ricas. E porque o turista vem. Então eu sempre peço para vocês divulgarem os amigos. É só com a vinda do turista que dá para manter. Você já deve imaginar, né? Uma máquina dessa, se ela quebra, não dá para comprar uma peça para ela no Mercado Livre, né? Tem que fabricar. Tem muitas peças de bronze, material muito caro. Demora para fazer, é muito caro, não tem mão de obra.
Então só acontece graças a vocês. Então a pista é para vocês, ok? Que vieram aqui. Tem cidade aí? Fala a cidade da galera. Vocês vêm da onde pra cá? Muito bem. Pessoal, boa tarde. O primeiro metrô do mundo foi criado por pura necessidade no começo do século XIX. As ruas da capital britânica estavam completamente entupidas de carroças, carruagens e ônibus de 2 andares, puxados a cavalos. No Brasil, a construção do metrô iniciou em 1968, no estado de São Paulo. O metrô de São Paulo opera desde setembro de 1974. A rede metroviária da cidade é composta por 6 linhas, totalizando 105 km de extensão e 91 estações, por onde passam mais de 5 milhões de passageiros diariamente. Mas São Paulo poderia ter o serviço do metrô muitos anos antes. No entanto, os serviços de trens urbanos somente chegariam na década de 1920. Com isso, outro meio de transporte seria implantado em São Paulo: o bonde, inaugurado em 1872, que permitiu a extensão da cidade ao garantir uma ligação rápida, para os padrões daquela época, claro, né? Entre o centro e os novos loteamentos que eram criados na região periférica. Porém, o bonde não conseguiria atender a demanda de transportes da cidade por muito tempo. Assim, as primeiras discussões sobre a implantação de um metrô surgiram em 1888. E vários anos depois, novas discussões surgiram, mas eram sempre iniciadas e abandonadas. Somente em 1927, a cidade voltaria a discutir a implantação do metrô. O engenheiro Norman Wilson, da Light, apresentou ao então prefeito da cidade, José Pires do Rio, um plano de transporte para reorganizar o sistema de bondes e um projeto para a implantação de um sistema de metrô. A ideia foi rejeitada pela prefeitura. Na década de 1940, surgiram alguns projetos nos mandatos dos prefeitos Armando de Arruda Pereira e Vladimir Toledo Pisa. Houve avanços na concepção do metrô com a criação da Comissão do Metropolitano, coordenada pelo então ex-prefeito Prestes Maia. Essa comissão propôs um projeto de uma rede radial de 100 km de extensão, composta inicialmente por 6 linhas, mais tarde reduzidas para 3: Santana a Santo Amaro, Penha até a Lapa, e uma terceira ligando a Avenida do Estado à Estrada de Itapecerica. Esse projeto tornou-se base para os projetos seguintes
da rede do metrô. Mas, apesar dos sistemas estarem integrados na cidade de São Paulo, há diferença entre os dois sistemas. Vocês sabem quais são? Os trens são geralmente usados para transporte de longa distância entre cidades ou regiões. São mais adequados para viagens longas. O metrô é um sistema de transporte urbano utilizado principalmente para deslocamentos dentro de áreas metropolitanas densamente povoadas. Geralmente tem várias estações dentro de uma cidade e tem aplicação para viagens de curta a média distância. Essa diferença de distância se reflete em alguns aspectos. Como em relação à bitola, que é a largura entre os trilhos em geral, trens urbanos e de subúrbio têm bitola padrão, enquanto os sistemas de metrô frequentemente têm bitolas menores, para permitir curvas mais apertadas em túneis. Outro ponto é que os trens são alimentados por eletrificação via catenária, que são os fios suspensos, enquanto o metrô pode usar principalmente o terceiro trilho. Entretanto, essa não é uma regra, pois aqui na cidade de São Paulo, o metrô das linhas 4 e 5 também utilizam catenária. Os trens costumam ter mais carros do que os metrôs para transportar mais passageiros. No Brasil, os trens têm em média entre 8 e 12 carros, de cerca de 20 metros cada, totalizando até 250 metros de extensão. Já os metrôs têm no máximo 6 carros e 120 metros de extensão. Quanto à velocidade, os trens tendem a ser mais velozes do que os metrôs, pois têm mais espaço para atingir a velocidade máxima entre as estações, que são mais distantes no Brasil. Os trens podem chegar a 90 km por hora, enquanto o metrô apenas a 80 km por hora. Em relação à taxa de aceleração, ocorre o inverso, afinal os trens do metrô têm taxas de aceleração e frenagens mais eficientes, pois todos os seus carros são motorizados, o que permite maior controle e segurança. Os metrôs possuem estações mais próximas umas das outras do que os trens, pois circulam por regiões mais densas, como regiões centrais das metrópoles. No Brasil, as estações de metrô têm em média 1,5 km de distância, enquanto as de trem têm 3 km. Uma dúvida comum é se o metrô roda apenas em túneis. Não necessariamente. Por circular em áreas mais adensadas, os metrôs usam mais túneis do que os trens, pois precisam desviar dos obstáculos urbanos, como prédios, ruas e pontes. Contudo, no Brasil, apenas cerca de 60% das linhas de metrô são subterrâneas, enquanto as de trem são predominantemente de superfície. Agora você já sabe quais são essas diferenças. Em 2010, o metrô de São Paulo foi considerado o melhor sistema de transporte sobre trilhos da América Latina pelo The Metro Awards, sendo o primeiro da região em ter uma estação equipada com portas de plataforma, sistema para sinalização e controle de trens com tecnologia 100% automática e sem condutores. Em agosto de 2015, foi eleito um dos melhores sistemas de metrô do mundo pela revista americana Business Insider, sendo o único sistema latino-americano a pertencer a essa lista. Os trilhos fazem parte do progresso da cidade de São Paulo e vocês viram como foram importantes no passado e como são relevantes no presente.
Mas como o signo da cidade é o trilho, o futuro que se vislumbra é também sobre trilhos, mas agora com uma nova roupagem. O VLT é um sistema de transporte de média capacidade, do tipo ferroviário, com tração elétrica, utilizado em linhas urbanas estruturais de transporte, que é articulado a eixos de alta capacidade, como metrô, trem metropolitano e rede de ônibus. Ele pode ser conduzido de várias formas: automático, semiautomático ou por um condutor, e a energização do veículo pode ser realizada por via aérea, catenária, via trilho, por baterias ou pela energização, somente nas estações. Além de novas tecnologias em teste com alimentação elétrica por indução. Esses novos bondes têm sido um dos modais que mais têm conseguido transferir passageiros do automóvel para o transporte público. Estima-se na Europa que entre 10 a 15% dos motoristas são conquistados pelo VLT, considerando suas vantagens: ágil, confortável, silencioso, facilidade de acesso, maior integração com o entorno e o respeito ao meio ambiente. O VLT do centro de São Paulo terá 2 linhas de 6 km cada e 27 paradas, das quais 13 distribuídas em cada uma das direções com uma conexão. A previsão é que os veículos atendam as regiões do Brás, Bom Retiro e Campos Elíseos. Mas se na cidade de São Paulo é uma promessa, o futuro dos transportes já é uma realidade na Baixada Santista, a mesma cidade de Santos, de onde surgiu a primeira linha ferroviária, é a precursora no novo modelo de transporte. A operação do VLT da Baixada Santista começou em abril de 2015. O centro de controle operacional foi entregue em junho de 2016. O primeiro trecho do VLT, com 11 km de extensão, foi totalmente entregue à população em 2017, ligando o terminal Barreiros, em São Vicente, à estação Porto, na cidade de Santos. Como vocês perceberam, na mesma Santos que teve início a primeira ferrovia, também teve início a primeira operação de VLT, que agora subirá a serra e poderá ser visto e usado em breve no centro de São Paulo. Estamos chegando ao final da nossa viagem ferroviária e deve ter ficado claro a importância dos trilhos na evolução da cidade de São Paulo. E os trilhos continuarão a nos levar ao futuro. Mas alguns podem questionar: como falar do sistema de transporte ferroviário em São Paulo sem mostrar o monotrilho? Mas não esquecemos deste importante sistema. É que ele já tem um episódio para chamar de seu aqui no canal. Basta vocês assistirem o 6º episódio, Expresso Tiradentes. E se quiserem, podem também embarcar no episódio 5 e conhecer a moderna linha 4 do metrô, a linha amarela. E obrigado por nos acompanharem nessa viagem do tempo. E se gostaram do passeio, curtam, comentem, se inscrevam no canal. Afinal, São Paulo é a cidade onde tudo acontece e que tem de tudo e mais um pouco.